paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma semana. Agora nós vamos comentar a lição de número 7. Lição essa que vai ser lecionada no dia 15 de fevereiro de 2026. O título da lição é A Obra do Filho. Para comentar essa lição está aqui eu, presbítero Alexandre, e o presbítero irmão Hernandes. A paz do Senhor, irmãos. Estamos juntos em nome de Jesus. Isso aí. Irmão Hernandes, eu queria aproveitar e pedir para o irmão fazer a oração, para nós darmos início aqui. Vamos orar então. Senhor Jesus, aqui estamos juntos, meu Pai, para podermos explicar esta lição, Senhor. Abençoa os professores que vão ouvir e que vão comentar no domingo, Senhor. Que a Tua bênção seja sobre nós e possamos fazer de acordo com a Tua vontade. E pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Vou pedir também, mano, para irmão fazer a leitura do textuário e da verdade prática. Muito bem. O textuário diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. Diz assim a verdade prática: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Perfeito. Aí nós temos aqui a leitura diária. É sempre bom os professores, professoras, eu não vou comentar todas, mas de vez em quando leve algum desses versículos para comentar com seus alunos em sala. É uma forma também de despertá-los a fazer essas leituras. Aí nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra nessa semana em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, e Hebreus, capítulo 9, versículos 24 ao 28. Falando um pouquinho aqui do plano de aula e mais especificamente dos objetivos da lição, nós temos aqui o primeiro objetivo: explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. O 2, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. E o 3, ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Tem aí os nossos 3 objetivos. Muito bem. Hernandes, antes de nós entrarmos na lição, eu queria que eu fizesse um breve comentário da introdução. Sim. Então aqui a introdução. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Aqui eu dou uma paradazinha para dizer o seguinte: Jesus, todos sabemos que Ele é Deus, Ele estava no princípio com Deus, sendo chamado de Filho de Deus, mas Ele é Deus, na verdade. Ele foi chamado, o Pai falou, Ele atendeu e veio aqui e fez esta obra tão maravilhosa que acabamos de ler aqui agora, certo? Porque nenhum outro foi capaz de fazer isso, mas Ele fez isso por nós. Agora quero só concluir dizendo o seguinte: esta lição, irmãos, professores, não precisa de entrar em assuntos profundos, em assuntos e tal, para dizer que, como diz, que entende, que sabe tudo, que conhece bem. Não é isso. Aqui nós temos que apontar, nestas lições que estamos aqui em mãos, apontar realmente o valor dado ao Filho de Deus, como está aqui no título, a obra do Filho. É isso que precisamos de falar.
a obra do Filho. Qual foi a obra do Filho? A obra do Pai foi a criação, como sabemos, né? Ele criou tudo aquilo ali e continuou. Depois ele mandou o Filho para executar esta obra da qual nós vamos falar aqui agora, certo? Portanto, não precisa de buscar assuntos profundos, mas senão aqueles assuntos que traz para a nossa exortação, para a nossa edificação e, no final de tudo, para a nossa consolação, de ficar satisfeito do que Jesus fez por nós. Isso aí, perfeito. Vamos entrar aqui no ponto 1, irmãos. Aí nós temos aqui, o ponto 1 chama a humilhação voluntária do Filho. Aí nós temos o item 1, que é a submissão de Cristo. O item 2, o esvaziamento da sua glória. E o item 3, obediência sacrificial até a cruz. Esse primeiro ponto que nós estamos falando sobre a submissão de Cristo é algo muito maravilhoso, porque de uma forma voluntária, Cristo ele se submete ao Pai. Ele tem uma vida de extrema obediência e sincera obediência ao Pai. E essa obediência, ela já inicia quando ele desce, se desveste, tira a sua glória, né? Ele abre mão da sua glória, ele abre mão daquele momento, daquele poder de viver como Deus e decide vir aqui a viver como homem. E aí Paulo, quando ele vai falar disso lá em Filipenses, ele faz um apelo aos irmãos. O apelo de Paulo é que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Essa palavra grega aqui, phronel, ele vai dar uma outra forma de tratar, que seria modo de pensar. Então, ao mesmo tempo, da mesma forma, ou ao mesmo tempo, de forma semelhante, ele dizer, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo, pensem da mesma forma que Cristo pensou. Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo, que teve a capacidade de abrir mão de si mesmo para que nós pudéssemos ter vida. A definição e a disposição aqui é grande. Essa obediência de Jesus, esse exemplo de Cristo para nós, e a forma como Paulo traz, é algo de se pensar, de se analisar, de se colocar isso, analisar se nós estamos colocando isso em prática. Aqui no finalzinho desse ponto diz assim, imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Então, o convite, ou a ordem, ou a sugestão, ou a convocação que Paulo dá aqui aos filipenses e, consequentemente, a nós, é algo muito sério. Essa comparação de dizer que Cristo abriu mão da sua glória e se submeteu à vontade do Pai para nos salvar, e aqui ele complementa que nós temos que imitar Cristo, viver isso é muito difícil. Nós a todo momento temos decisões a serem tomadas, nós temos situações que precisamos tomar e às vezes temos que abrir mão de alguma coisa, isso não é fácil. É importante comentar um pouquinho disso na sala, trazer isso para os irmãos e ver como os irmãos pensam, como os irmãos analisam isso aqui, é extremamente importante. Agora, continuando esse processo de Cristo e como nós podemos imitar e pensar ou ter a mesma disposição mental de Jesus, Mornandes, queria que o irmão continuasse aqui o comentário no esvaziando de sua glória. Não é muito fácil, na verdade, fazer isto. Pensando bem, exige aqui um esvaziamento muito forte. Porque observe que Jesus, como Deus, verdadeiramente Deus, ele não precisaria de nada disso. O homem pecou, tudo bem, foi enganado,
Mas olha assim a capacidade de Jesus, o que ele fez, se esvaziou de sua glória. O caso de se esvaziar de sua glória, nós falar é muito fácil. Mas aqui, como diz o texto, o apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai. Agora veja bem a continuação. Ele preferiu privar-se de seus limites, de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão. Por quê? O Adão, quando ele ouviu dizer que ele seria como Deus, sabendo o bem e o mal, logo ele se interessou. Ele não era Deus, mas ele seria como Deus. Veja aqui, agora fala do segundo Adão, né? O segundo homem, que é Jesus. O que é que ele fez? Ele é Deus, e sendo Deus, ele não teve essa usurpação, essa ganância. Não, eu não vou deixar de ser Deus, eu vou continuar e tal. De fato, ele não deixou de ser Deus lá na sua glória. Por quê? Ele despiu-se da sua glória, deixou tudo lá. Ele, quando veio se encarnar no ventre da Virgem, ele deixou toda a sua glória lá, e aqui ele nasceu como uma criança comum, normalmente. Isso é fácil para quem tem um cargo lá em cima, muito alto, e depois se tornar escravo. E Jesus, ele fez como um escravo, se escravizou sozinho, deixou tudo para trás e veio. E outra coisa, o mais importante, é que ele, sendo homem, deu o exemplo, o Jesus Cristo totalmente homem. Apesar de tudo, ele falou muitas vezes que ele e o Pai eram um, e que ele continuava, quem via ele, vê o Pai, tudo isso ele falou, né? Mas aqui, ele estava como homem sujeito a sofrimentos. Eu já disse numa lição passada, recordando aqui novamente, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus e se tornou totalmente homem, sofrendo dores, comendo, bebendo, suando, dormindo, acordando, indo e voltando. Ele não passava por um lugar se a porta estivesse fechada, teria que abrir, porque como homem ele era assim. Depois não, depois que ele voltou, aí sim, ele entrava por qualquer lugar e saía. Mas como homem, antes da sua morte, ele tinha que abrir a porta para ele entrar. Olha o que ele falou, depois de tudo isso. Mesmo assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja bem, mas aqui voltando ao sofrimento que Jesus passou e a dor que ele sofreu, o grito que ele deu lá na cruz é uma coisa que mostra claramente, não tem como negar isso, que lá na cruz ele sofrendo totalmente dores igual ao homem, tendo muita sede e muitas dores mesmo de verdade, na última hora, quando estava terminando a sua vida aqui, ele cumpriu tudo que precisava. Como ele disse na sua oração, última oração: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, tu, ó Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo. Olha aí a prova. A glória que eu tinha, não é a que eu tenho. Enquanto ele estava vivo, ele não estava com glória nenhuma. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja que ele já estava com o Pai lá na glória naquele tempo. Portanto, meus irmãos, professores, não precisa de entrar em assuntos de profundo conhecimento e tal. Basta meditar que Jesus, como está aqui no título,
a obra do Filho, a obra que ele veio fazer, ele concluiu e é coisa de ser honrado. Por essa razão, quando dobramos os joelhos, oramos agradecendo a ele por ter tido essa revelação da nossa gloriosa salvação. Porque se não tivesse essa revelação, eu não estaria aqui falando agora. Eu não estaria no culto de oração, eu não estaria na ceia, eu não estaria na igreja, não, eu estaria em outro lugar. Mas eu venho, nós viemos, porque fomos revelados essa gloriosa salvação, e então viemos para agradecer. O grito que Jesus deu lá na cruz está dizendo que ele era totalmente humano, homem. Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu como homem, se sentiu desamparado pelo Pai. E o Pai não respondeu nada. A Bíblia diz lá em Isaías que ao Senhor agradou moê-lo. Foi do agrado do Pai, porque o Pai mandou ele para isso. E ele não estava aguentando a dor, mas o Pai não deu atenção. Deixou ele terminar e no fim ele deu o último brado. Pronto, Pai. Depois que bebeu o vinagre, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E agora estava completa a obra do Senhor. Isso aí. E é importante aqui, irmãos, que essa passagem de Filipenses capítulo 2, é claro que é muito difícil a gente colocar uma escala bem certinha, mas de uma forma geral, Jesus ele deu 3 passos abaixo, né? Porque ele abriu mão da sua glória, então ele se submete. Aquele que domina, que mandava, que tem poder para mandar e desmandar, fazer a sua própria vontade, ele assume a forma de servo, submetendo-se inteiramente ao Pai. E depois disso, ele assume a forma de homem. O Mornandes colocou bem aqui quando diz que ele assumiu uma criança, foi lá, nasceu como um bebê, em toda a sua fragilidade. Jesus teve que ter todo o cuidado que os pais, ele passou todo o cuidado que os pais hoje têm com a criança. Jesus passou por todo aquele processo. Ele teve que deram de mamar para ele teve que aprender a comer, ele passou por todos os detalhes que precisa passar um ser humano. E o ponto 3, esse item 3, ele vai colocar Jesus mais uma esfera abaixo, porque ele abre mão da sua glória, se esvazia e ele toma a forma de homem. Ao tomar a forma de homem, ele se fez menor, como a própria Bíblia coloca, menor que os anjos. Só que ao tomar a forma de homem, ele não se tornou o rico, um homem rico. Ele não se tornou o rei que nasce em palácio. Ele se tomou a forma de servo. E, além de tomar a forma de servo, depois ele toma a forma de um criminoso. Ele vai descer numa escala, e essa escala de uma obediência sacrificial, para que nós hoje pudéssemos ter vida. O Mornandes já colocou isso aqui muito bem, o processo que ele passou na cruz, e todo esse processo de descida foi para que nós hoje pudéssemos ter vida. E aí, o comentarista faz essa comparação entre Adão e Jesus, entre o primeiro Adão, as consequências das ações do primeiro Adão, com as consequências das ações do segundo Adão, sendo Jesus, e ele complementa assim, olha, revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado, e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. E é engraçado como Deus, ao criar seu plano e definir como as coisas tinham que ser, ele não perde a direção, ele não tira nota fora do lugar. Porque nós dizemos que o pecado de Adão foi a desobediência. Só que para ser o oposto de Adão em sua desobediência, Jesus veio com uma plena obediência. Ele teve uma obediência sacrificial, ele foi perfeito em obediência. Nós temos um grave problema, né? Nós estamos dando essa lição aqui, acho que o Mornani tem
conhece bem suas dificuldades, eu conheço bem as minhas dificuldades. Nós na sala, irmãos, ao falar com os alunos, cada um vai ter a sua dificuldade na obediência. Nós somos perfeitos numa área, mas deslizamos na outra. E quando achamos que estamos indo muito bem em uma área, de repente a gente se vê numa situação que aí a gente acaba tropeçando. Mas Jesus não. Ele foi perfeito até o fim. E por ele ter sido perfeito até o fim, aí tem esse ponto aqui, olha. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Então, esse ponto 1 mostra muito bem até que ponto nós, como seres humanos, temos que nos entregar ao Pai. Jesus, ele veio e trouxe esse exemplo. Esse aqui são bons comentários, boas coisas que os irmãos, as irmãs, podem trazer na sala. E para nós darmos continuidade aqui nesse item, nós vamos entrar no ponto 2, que vai falar um pouco mais, nós vamos dizer mais especificamente detalhes sobre essa obra redentora do Filho. Aí nós temos o item 1, a ineficácia do sacerdócio levítico, o item 2, o sacrifício único e suficiente, e o item 3, a substituição vicária. E aí, mano, eu queria que o irmão já comentasse aí esse primeiro ponto. Aqui também é o que eu encontrei uma coisa muito interessante, a diferença entre o sacerdócio humano e o sacerdócio de Jesus. Como era oferecido o sacrifício, que aqui está encontrado e na Bíblia os irmãos conhecem. E o sacerdote, na antiga lei, na lei de Moisés, que foi Moisés quem deu, até o Moisés depois chegou a falar assim: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a mim. A ele, preste atenção nisso aqui que é importante, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E será que a alma que não ouvir a voz desse profeta será extirpada do meio dos povos. Quem era esse que ia vir em lugar de Jesus? Em lugar de Moisés. Em lugar de Moisés, quer dizer. Então observa que Jesus, quando começou a ensinar no capítulo 5 de São Mateus, capítulo 6, capítulo 7, por aí, ele disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos. O que foi dito aos antigos? Era a lei de Moisés, que o sacerdote dizia, os profetas ensinavam, falavam as profecias, tudo isso. Mas Jesus veio com mais potência e disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, assim e assim e assim, desta forma e dessa. Eu, porém, vos digo. E então Jesus apertou mais a coisa de uma maneira bem mais forte. Então é o que diz aqui. O sacerdote levava o sangue alheio, sangue dos outros, sangue dos animais, sangue de bodes, de bezerros, certo? Para poder oferecer, e era uma vez por ano, não podia entrar no santuário sem sangue. Só entrava com sangue, mas esse sangue era sangue dos outros, sangue dos animais. Jesus não. Jesus entrou com o seu próprio sangue. Ele foi para a cruz, ele mesmo carregou a cruz nas costas, levou a cruz. Como ele estava cansado mesmo por ser homem, alguém ajudou ele a levar a cruz, certo? Um tal de Simão, Sirineu, né? Que ajudou ele a carregar a cruz. E chegando lá, ele foi mesmo o próprio sacrifício. Foi ele que foi oferecido. Ele se ofereceu e sofreu essa dor horrível por nós. Portanto, meus irmãos, professores, prestem bem um pouco atenção nessa lição. Quando nós usamos o que Jesus ensinou, ele disse sobre a renúncia. Jesus renunciou tudo quanto tinha
e até a sua própria glória, ele renunciou, deixou tudo lá. E de fato, como ele disse para o Pai: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu com aquela glória que eu tinha contigo. Veja bem, ele tinha. Quem tinha, porque não tem, não é? Mas ele pegou ela de volta quando ele fez o sacrifício. Por isso que ele, observe bem aqui, parece que eu estou repetindo, mas é só para completar, concluir. Quando Jesus deu o brado na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O que é que ele estava dizendo com isso? Pai, eu cumpri tudo quanto o Senhor falou, tudo quanto fiz, tudo quanto o Senhor me deu ordem, e eu não falhei em nada. E agora o Senhor me desampara desse jeito? Me deixa eu sofrer tanta dor assim? Por que o Senhor me desamparou? Como que quer dizer? O que foi que eu errei? Aonde eu errei? Para o Senhor me desamparar dessa forma. Veja o sofrimento de Jesus, quanto era a cruz. Mas depois disso aí, ele ressuscitou dos mortos e recebeu a sua glória de volta. Certo? E agora ele está glorificado. Subiu aos céus e sentou-se à destra do trono do Pai. E está lá esperando por nós. Brevemente, ele vem nos buscar. Isso aí. E uma coisa interessante, Hernandes e os irmãos, entre o ponto 1 e o ponto 2, que é a ineficácia do sacerdócio levítico e o sacrifício único e suficiente de Jesus, o comentarista faz esse contraste, e esse contraste é muito bem explicado no livro de Hebreus. Sim. Porque a ineficácia do sacerdócio levítico fazia com que aquele sacrifício fosse efetuado todos os anos. Né? Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, o escritor aos Hebreus, quando vai comparar ou vai explicar, e ele faz essa comparação entre a vida de Jesus, ou o sacrifício de Cristo e os sacrifícios do Antigo Testamento, aqui ele deixa muito claro. A lei era uma sombra, e como sombra, ela não representa as coisas exatas. Se a gente pegar a sombra de alguém, mesmo aquela sombra bem firme, você pode desenhar alguém pela sombra, mas você não consegue identificar nada. Você não consegue identificar ninguém pela sombra, porque a sombra é só um reflexo. Agora, e o fato desses sacrifícios serem feitos anos após anos, dia após dia, semanas após semanas, pecado após pecado, então mostra que ele era útil, Ele servia, momentaneamente servia, mas Jesus veio com um sacrifício único e perfeito. Ele veio com um sacrifício definitivo. Verdade. O comentarista começa esse ponto falando assim, olha, na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Diferente do sacrifício levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Né? Aí é Hebreus 9, 28, parte A. Veja que o que fez o sacrifício de Jesus ser suficiente é esse trabalho anterior que nós falamos no ponto 1. Todo esse processo que Jesus fez de abrir mão da sua glória, se esvaziar de ser como Deus e viver exatamente como homem, ser perfeito em obediência ao Pai. E aí vem a semelhança daquele cordeiro do Antigo Testamento, que era o cordeiro de 1 ano, o cordeiro que não podia ter defeito algum no seu corpo. Então, essa perfeição desse sacrifício
é essa perfeição na obediência de Jesus. Esse primeiro Adão que decidiu ser Deus, ou que decidiu de alguma forma, decidiu desobedecer a Deus, agora nós temos um segundo Adão que decide ser perfeito. E isso faz com que ele tenha um sacrifício perfeito. E o comentarista finaliza esse ponto: não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente. Jesus é tudo. E aqui, irmãos, eu sempre gosto de colocar esse ponto aqui para nós conversarmos com os alunos. Ao explicar que Jesus é tudo, ao falarmos dessa perfeição de Jesus, dessa obediência, um dos pontos importantes que nós temos de tratar com nossos alunos e alunas é dizer exatamente isso: olha, não confie em si mesmo para a sua salvação. Talvez o irmão que já tenha mais tempo de crente, para ele não seja uma novidade. Mas pode ser que tenha pessoas na sua sala, professores, que eles estão passando por um momento de dúvida, por conta de uma luta, por conta de um problema, por conta de um pecado que ele passou, que ele viveu. Talvez aí tenha alunos, é claro que isso acontece em todas as congregações, talvez tenha alunos que estão passando por um momento de disciplina, mas aqui está a garantia do nosso perdão, esse sacrifício perfeito de Cristo. Inclusive, para completar isso, eu queria passar para o Hernandes comentar o terceiro, que é essa substituição vicária, governança. De fato, realmente está bem comentado, não precisa muito de tantas coisas para chegarmos a uma conclusão, mas continuando aqui, o número 3, a substituição vicária. Aqui mais embaixo, um pouquinho, já Romanos 5:21, que está escrito aqui, diz assim: em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso, para vermos o que é. Observe uma coisa: o pecado para Deus terá que ser punido, o pecado para Deus terá que ser resolvido, o pecado para Deus não pode continuar. E então, quem peca, quem pecou, tem que confessar esse pecado a Deus. E tem que falar e ter um profundo arrependimento. Por quê? Observe aqui, nesse texto, que é uma verdade maravilhosa, que diz aqui: em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho. Olha só. Agora, continuando. Deus entregou ele para morrer em nosso lugar, porque nós não tínhamos condições de pagar pelo nosso próprio pecado. Jesus se ofereceu e veio e pagou todo o preço com aquele sofrimento tremendo que nós conhecemos pelo que está escrito. Até de pensar, já dá assim um mal-estar até de pensar no tamanho do sofrimento de Jesus. Isso em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. Era para nós aquilo ali. Mas o Senhor Jesus pagou por nós, comprou-nos com seu sangue. E como disse já umas vezes, em certo tom, ele não deixou sem nota fiscal, não. Ele deu o aval, pagou e deixou documentado. Certo? Ele nos selou com o seu Espírito, porque ele disse que se ele fosse para a glória, se ele não fosse, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-vos-ei. Certo? E o Senhor enviou o Espírito Santo e nós fomos selados com o Espírito Santo. De maneira, fala com os alunos isso. Se crerem em Jesus, eles terão esse documento. É o selo do Espírito Santo na vida. Foram selados com o Espírito Santo e a prova é essa. Até aquele que não é crente, que vê a situação, o bom testemunho, diz assim: esse aí é filho de Deus. Esse aí é crente.
porque foi comprado com o sangue de Jesus e ele demonstra em si o selo, que é o caráter do Espírito Santo. Então diz aqui, Jesus deu o seu próprio Filho, entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada, era para nós. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Eu quero só concluir aqui uma comparação de dois casos. Isaac, o pai dele pegou um feixe de lenha, colocou no ombro dele e ele subiu um monte, levando aquela lenha, sabendo que alguém ia ser queimado em cima daquela lenha, mas ele não sabia quem. O Isaac não sabia quem era. Quando estava chegando já perto, ele disse: pai, aqui está o fogo, a lenha para o holocausto. Mas o cordeiro do holocausto, onde está? Ele não sabia, mas estava carregando o peso, era para ele mesmo. E então o pai dele respondeu: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E ficou nisso. Mas quando chegou lá, o cordeiro era ele mesmo. Era o Isaac. Só que Deus não permitiu ele ser oferecido. Mas Jesus é uma comparação parecida com isso. Jesus também carregou a cruz, subiu ao monte, foi para lá, para o Calvário, né? Subiu ao monte Calvário com a cruz nas costas, e Jesus não era como Isaac. Jesus sabia que estava levando a cruz para ele ser crucificado nela. E quando chegando lá, assim como Isaac foi deitado em cima da lenha, Jesus foi deitado sobre a cruz. E agora Deus não gritou lá de cima: para, não crucifica ele. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Deus deixou ele ser crucificado, porque era por nossa causa. Com Isaac era apenas uma provação para ver se Abraão realmente obedecia a Deus. Mas para Jesus foi diferente. Deus mandou ele, e como prova de obediência, ele, quando não aguentava mais de dor, deu aquele grito. Mas o Senhor não deu atenção e deixou ele mesmo pagar por nós o sacrifício, porque Deus sabia que ele ia retornar e daria para ele de volta a sua glória outra vez. Ele fez uma substituição perfeita, né? Perfeito. Irmãos, o comentarista, ao longo da lição até aqui, praticamente todas as lições no plano de aula, ele dá uma sugestão em que ele escolhe 3 palavras que vai representar a lição, 3 palavras que vai falar um pouquinho e que dá aquela chamada, né? Para essa semana, as 3 palavras são humilhação, redenção e exaltação. Sim. Então, o primeiro ponto é uma humilhação, e é interessante porque a humilhação de Jesus não foi uma humilhação forçada, foi uma humilhação voluntária, como nós já comentamos. Essa humilhação de Jesus voluntária gerou para nós a nossa redenção. Nós hoje estamos redimidos por conta do sacrifício de Jesus. Agora tem um ponto que também é importante falar, que agora nós vamos entrar no ponto 3, que é a exaltação gloriosa do Filho, que aí nós temos o primeiro ponto, recebido a destra do Pai, o segundo, o nome acima de todo nome, e o terceiro, soberania universal e retorno triunfal. Aqui tem um ponto importante, porque embora Jesus foi voluntariamente humilhado, ele se humilhou, ele desceu, ele fez esse sacrifício substituto, mas para ele havia uma promessa. E ele também é exemplo para nós nesse sentido de que
dentro da promessa que foi dada a ele, ele permaneceu. Porque a promessa também era, se você cumprir tudo, você terá um nome que é sobre todo nome. Que aí nós vamos falar aqui de Jesus sendo recebido à destra do Pai. O comentarista aqui no começo, ele começa assim, ó. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. Lendo essa lição, irmãos, me veio... É claro que talvez não seja literalmente... Eu entendo que não há aqui uma ligação direta. Há uma ligação direta entre a desobediência de Adão com a obediência de Cristo. Mas me veio isso na mente e eu queria comentar com os irmãos. Nós estamos falando também da Trindade, embora aqui nós estamos falando exatamente da obra do Filho, mas não deixamos de falar da Trindade. Jesus, o irmão Hernando já colocou aqui, nós já falamos nas lições passadas, que Jesus é Deus, estava com Deus e assim por diante. Agora eu estou vindo falando com os irmãos essa promessa de Jesus subir e ser entronizado e ter o nome que é acima de todos os nomes. E o que eu queria colocar aqui é, de uma forma geral, Satanás, Lúcifer, lá no seu estado original, ele sendo criatura, ele decidiu ser semelhante ao Altíssimo. E ele coloca lá, né, Ezequiel, Isaías vai falar que ele subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele está querendo dizer o seguinte, vou colocar o meu trono ao lado do trono de Deus. Só que não há espaço para dois deuses. Aqui é mais um ponto que prova a própria ação divina, prova a Trindade. Não há ação, não há espaço para dois deuses. Então, quando Satanás decidiu fazer isso, quando Lúcifer decidiu fazer isso, para ele veio uma sentença. Verdade. Agora, para Jesus, o Filho, não tem o apoio de Deus. Senta aqui, meu filho. A obra que você fez merece esse reconhecimento. Agora, todos vão se submeter a você. Há uma exaltação para Cristo pela obra que ele fez, porque aí bem colocado como Hernandes, na verdade da mesma forma que ele abriu mão da sua glória, esse momento aqui é o seu retorno à sua glória. Então ele foi recebido à destra do Pai. Finalzinho desse ponto diz assim, Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no seu trono, assentou-se no trono. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Rei dos Reis. Então, note que, assim, para mim isso foi novo lendo esse ponto, porque Jesus subindo as mais altas nuvens, chegando a sentar no trono semelhante com Deus, não traz divisão da glória, não traz prejuízo à divindade, Deus não se perturba com isso, enquanto a Lúcifer que quis fazer isso, houve uma perturbação no céu. Aqui não. Há cada vez mais união com isso. Então aqui prova mais uma vez que a Trindade ela é real, que Jesus é Deus e que eles são um só. E continuando com isso, tem essa parte do nome acima de todo nome. E eu queria que o irmão comentasse um pouquinho, Hernandes. Muito bem. Estamos aqui já chegando na metade do terceiro ponto aqui, da primeira, da lição 7. Esse nome acima de todo nome. Aqui diz que, em Filipenses 2, versículo 9, Deus, o Pai, deu a Jesus. Ele recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Na Bíblia, a Bíblia diz que o
nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Olha, esse nome que é sobre todo nome, explica por quê, para quê? Para que foi esse nome dado para ele? Então diz o texto na continuação, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão no céu e dos que estão na terra. Olha, irmãos, pense um pouquinho nisso, se está ouvindo. Medite um pouquinho nisso. Os anjos que estavam lá não tinham pecado nenhum. Não tinha nada disso. Os homens aqui da terra, todos estavam pecadores. Mas aqui está dito, claro, nessa continuação, que ao nome de Jesus vai se dobrar todos os joelhos, dos que estão no céu e dos que estão na terra. E toda língua, dos que estão debaixo da terra. E toda língua, olha, aqui não vai escapar ninguém, pode ser o que for. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso, irmão, não tem honra maior do que essa, não tem nada. E nós que recebemos essa revelação dada pelo Espírito Santo, irmão, não tem como revogar, não tem como voltar atrás, não tem como dizer não, não tem como dizer, eu estou tão fraco, eu não aguento mais, eu vou parar. Não faça isso. Pense direitinho. Professor, passe para os alunos essa potência tão grande que temos aqui com a que Jesus nos deu, que não tem condição de parar. Não é possível, porque se fizer isso aí, joga fora tudo. Aí eu vou dizer uma frase aqui, que já foi dita mais de uma vez. Melhor seria que não tivesse nascido do que negar o nome de Jesus ou fazer tropeçar em alguma coisa. Portanto, que Deus continue nos abençoando e nós vamos permanecer até o fim, honrando esse nome de Jesus. É uma lição muito importante para a gente fortalecer a fé. Verdade. E continuar na presença de Deus. O item 3, assim, a gente, de uma forma geral, esse ponto já comentamos tudo, mas eu queria destacar só essa questão no item 3, de que essa soberania de Jesus, ela vai ser reconhecida de qualquer forma, seja ela voluntária ou seja ela compulsória, obrigatória. Se nós, hoje, como servos de Deus, continuemos firmes, servindo a Deus, nós já estamos nos dobrando diante do Senhor Jesus, reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania de forma voluntária. Mas aqueles que não reconhecem Jesus como Deus, que não reconhecem Jesus de forma voluntária como Deus, um dia terão que reconhecer Jesus como Deus, como Senhor de forma compulsória. Só que aí tem algumas, não é o caso da nossa lição para estudar sobre isso, mas em tese, de uma forma geral, quem chegar nesse nível de reconhecer Jesus de forma compulsória, obrigatória, não vai ter mais solução para ele. A solução vai ser juízo eterno. Mas que o Senhor nos guarde, nos mantenha firme e nos possa preservar até o dia da sua volta. E que nós também possamos, dentro dos nossos esforços, aquilo que cabe a nós, e isso é o incentivo que nós temos que dar aos nossos alunos, aquilo que cabe à nossa parte, continuemos firmes, porque com certeza o Senhor fará a parte dele para que nós possamos chegar ao céu. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus em nome de Jesus.